Olá a todos, vamos com mais uma videoaula hoje para falar, tá, um pouquinho do direito das sucessões, mais especificamente falar aí sobre a responsabilidade dos herdeiros e além da responsabilidade dos herdeiros também vamos tratar de outros assuntos que trazem ali gancho com relação à herança, à partilha, a alguns procedimentos. Então vamos entender a responsabilidade que esses herdeiros vão ter e qual é o procedimento que terão que seguir para que possam ter acesso e assumir ali a posse e a propriedade daqueles bens que serão transferidos. Já vimos nas aulas passadas o que é herança, já vimos como o direito das sucessões evoluiu o seu conceito, agora vamos tratar um pouquinho da parte procedimental. Não vamos assim aprofundar na disciplina de processo civil, porque não é a nossa disciplina é direito civil, mas eu vou trazer artigos do Código de Processo Civil para que vocês possam entender como esses procedimentos eles acontecem. Então vamos iniciar aqui com a responsabilidade dos herdeiros. O herdeiro, segundo o Código Civil, ele não responde por encargo superior às forças da herança. Incumbe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que é escuso, ou seja, que não mostre, demonstrando o valor dos bens herdados. Não é justo, imagina como seria você assumir uma herança e essa herança tem um encargo maior do que o próprio valor da herança. Ou seja, você teria que praticamente pagar para ter aquilo, pagar mais do que se deve, mais até do que o próprio valor do objeto para ter aquilo. Então, o Código Civil já diz que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Aí ele tem que provar, claro, o ônus da prova é dele, ele tem que provar que existe um excesso. E isso vem, não é de agora, vem lá do direito romano, que já existe a responsabilidade do herdeiro pelas dívidas, tá, do decujus, que decujus já vimos, é a pessoa que morreu, a pessoa que deixou a herança. E nessa época, no direito romano, essa responsabilidade era ilimitada e absoluta. Então, pessoalmente, ele era obrigado pelas dívidas da herança, independente do tamanho. Às vezes, o pai que veio a falecer deixava uma dívida muito maior do que o patrimônio. E aí o patrimônio da pessoa, do herdeiro, se confundia com o patrimônio do falecido. Isso acabava por prejudicar. Então imagine que você tem lá, você vive em Roma, e você tem lá um terreno, é seu, e o seu pai vem a falecer, e ele deixa uma dívida maior do que a herança que você receber, e você acaba perdendo o seu único terreno que você conquistou, que você trabalhou, onde sua família mora. Era uma coisa muito complicada, tá? E aí, senhores, isso acabava por prejudicar, tá, o patrimônio daquela pessoa que iria receber a herança, porque acabava misturando os credores do falecido com os seus credores, e aí eles respondiam ultra vires hereditários, que significa, fazendo uma tradução, além das forças da herança, ou seja, paga um débito maior daquilo que vai herdar. E aí, senhores, com a transmissão da herança, passava aos herdeiros todas as obrigações, todos os encargos do falecido, e eles começavam a assumir ali a responsabilidade. Isso para o credor, né, a pessoa era excelente, porque mesmo que aquele devedor viesse a falecer, você poderia cobrar o valor integral sem limite dos herdeiros, ainda que os ônus fossem maiores que os valores que os herdeiros iam receber de herança. E isso poderia acabar com uma família. Isso poderia acabar com uma família. Imagina você já com a sua vida ali no direito romano estável, de repente recebe a notícia, triste notícia, que um parente seu veio a falecer e que você vai ter que pagar as dívidas dele e vai acabar também ficando falido por isso. Era algo muito complicado. E aí, para acabar com esse inconveniente, criou-se, tá, o ius abstinendi. E aí, senhores, mediante autorização do pretor, que era tipo uma figura do juiz, aos herdeiros, tá, renunciavam à herança. E aí ele renunciava à herança, renunciava à dívida. Eu não quero receber isso, nem as dívidas, nem a herança. E aí, senhores, surgiu um remédio contra tal inconveniente, permitiu-se ao herdeiro a aceitação da herança livre das dívidas. Agora ficou mais interessante, agora eu posso herdar o patrimônio livre de dívidas. Ficou melhor. Eu não vou responder por tudo aquilo que meu antepassado fez. E aí Justiniano, em 531, franqueou e disciplinou a aceitação da herança sob o benefício do inventário, ou seja,
não tinha mais a confusão patrimonial, de modo que o herdeiro só ia aceitar a sucessão daquilo que ele deu vida após o inventário. E aí ele fazia um balanço e verificava se o ativo, ou seja, superava o passivo. E aí, se o ativo superou o passivo, bola para frente. E no direito brasileiro, que é o que nos interessa? No direito brasileiro, durante as ordenações filipinas, prevalecia, claro, nós fomos colonizados por um país europeu, que tem raízes fortíssimas no direito romano, e o herdeiro precisava dizer que aceitava a herança a benefício do inventário, e a aceitação pura e simples disso colocava o herdeiro, tá, a todos os encargos dessa herança. Tá? A não ser que ele renunciasse, o exonerava das responsabilidades e obrigações excedentes daquilo que ele iria receber. Então, senhores, esse benefício do inventário é uma medida de natureza, nesse ponto de vista, de natureza de acautelamento, quase não sai, perdão, porque acabava por proteger o herdeiro do excesso das suas dívidas. O herdeiro que aceitasse essa cláusula de acautelamento, ele não ia se abster da herança. Tá? Ele não ia abrir mão dos seus direitos, porque ele tinha receio de comprometer seus bens individuais. Tá? Aceitando a herança, ele limitava até onde iria aqueles débitos. Muito parecido, tá, com o que acontece no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Mas aqui, né, nesse período no Brasil, você poderia aceitar a herança e proteger o seu patrimônio. E aí o débito é como se a herança fosse um instituto financeiro totalmente separado e não houvesse comunicação com o seu patrimônio. As dívidas só iriam até o limite máximo daquilo que você vai receber. E no direito pré-codificado, tá, como se ficou por costume se aceitar a herança sob o benefício de se fazer um inventário, o Código Civil de 1916, tá, transformou isso em regra geral. E o artigo 1587 do Código de 16, tá, dizia que as responsabilidades dos herdeiros nunca, presta atenção nessa palavra, nunca ultrapassariam as forças da herança. Tá? E aí, senhores, essa determinação veio para o nosso atual Código Civil, que é o de 2002, tá? Dizendo que, no mesmo sentido, só que agora o artigo é o 1792. Em resumo, acaba ficando a mesma coisa e se protege o herdeiro de assumir uma dívida. Ele pode herdar zero, ou seja, o ativo pode se igualar com o passivo da herança? Pode, mas não pode ser superior às forças da herança, senão iria atingir o patrimônio pessoal dos herdeiros. Ou seja, em nosso direito, aceitar ou não herança é sempre um benefício do inventário. Tá? Orlando Gomes, ele até afirma, abre aspas, com quanto se confunde o patrimônio do decujus, que é a pessoa que faleceu, e o dos herdeiros, não responde estes, os herdeiros, pelos encargos da sucessão. Toda aceitação é a benefício do inventário. Se o passivo do acervo hereditário for superior ao ativo, forma-se o concurso de credores, regendo-se as preferências e privilégios pelas regras próprias do Código. Ou seja, o passivo superou o ativo, lembrando que não posso exceder as forças da herança, vou chamar os credores, nós vamos fazer um concurso de credores, até para determinar quem vai ficar com cada parte, tem as regras de preferência, tem quem vem primeiro, quais são as dívidas que são primordiais, são primárias, e aí depois alcançou o limite máximo, acabou. Não se passa isso para os herdeiros. Seria até, nesse ponto de vista, ser injusto. E esse concurso de credores, tá no Código de Processo Civil, e aí incumbe ao inventariante requerer o concurso de credores, tá? Para que o herdeiro não responda pelas dívidas que ultrapassem o valor da herança. Tá? Salvo se houver inventário que é escuso, ou seja, que ele está tentando fazer ali um inventário, escondendo patrimônio, etc., mas ele vai ter que demonstrar realmente ônus da prova dos herdeiros. E aí, senhores, no inventário é feito
um levantamento de todo o patrimônio do falecido, em que a gente relaciona seus bens, créditos e débitos que ele deixou. As dívidas são da herança, não dos herdeiros. É a herança que responde por elas, Código Civil, 1997, e só serão partilhados os bens ou valores que restarem depois de pagas as dívidas, tá? Depois de descontado o que de fato pertence aos credores. Ah, professor, mas o cara devia 200 mil reais, deixou 100 mil reais de patrimônio, como é que vai fazer? Só os 100 mil reais. Tá? Por isso que alguns empréstimos colocam o valor da prestação mais alta, limitam o número de prestações aos idosos, pessoas mais velhas. Por isso que comprar um imóvel, sendo mais velho, o número de prestações é menor, justamente porque o banco não quer ficar no prejuízo. O banco não quer te vender algo sabendo que, se você vier a falecer, seja qual for o motivo, ele não vai conseguir ter, talvez, a totalidade das dívidas se a sua herança for inferior ao débito. Então, tem muitas instituições até que só fazem financiamento com a venda de um seguro. Tá? Existem alguns financiamentos que obrigam o pagamento de um seguro justamente para o banco não ficar no prejuízo. E aí, senhores, essa relação, tá, é passível de alteração, claro. Tá? E aí, é passível de alteração, é passível de acordo. Karl Lenzers, ele ainda pondera que todos os direitos suscetíveis de avaliação pecuniária constituem patrimônio pessoal, tá? Ou seja, tudo aquilo que tem um valor agrega o patrimônio pessoal, tá? E faz parte do direito patrimonial algo que nós já estudamos, que é a transmissibilidade. E se o crédito, que vai ser transmissível, representa um valor patrimonial reconhecido pelo ordenamento jurídico como um valor patrimonial válido, é evidente que pode ser objeto do comércio jurídico, tá? Outros bens do patrimônio do sujeito, ou seja, tudo aquilo que agrega valores vai ser misturado ali num cesto e vamos dividir o pão entre os credores, até o limite da herança. E direito à sucessão aberta, tá? Como qualquer direito patrimonial do direito civil que tenha um valor econômico, pode ser transferido mediante sucessão. Nós já vimos nas aulas passadas que o termo sucessão ele implica a transferência. E existe sucessão na compra e venda, existe sucessão na doação, mas o direito das sucessões já é diferente. Tá? Mas é uma sucessão, é uma cessão de direitos, você transfere, isso é um negócio jurídico. Tá? Mas eu só posso fazer isso depois que eu assumo. Como é que eu vou transferir algo que eu ainda não tenho? É complicado. Então, nosso direito, senhores, ele não admite essa modalidade de avença estando vivo o hereditando, ou seja, aquele que vai deixar a herança, antes da abertura da sucessão. Tá? Ou seja, eu não posso negociar minha herança se a pessoa ainda não morreu. A pessoa viva. Tá? A lei proíbe. É nulo de pleno direito fazer um contrato, né? Percebam isso, fazer um contrato de cessão de herança viva. Olha, vou te transferir aqui minha herança. Tá? Como? A pessoa nem morreu. E se eu morrer antes do hereditando? Como é que fica? Né? Como é que eu vou fazer um compromisso dando um crédito em uma herança que eu ainda não recebi? E se eu morrer antes da pessoa? Tá? Mas uma vez em que acontece a morte e a sucessão é aberta, aí sim eu posso ceder, porque agora eu já abri a sucessão. O que é a abertura da sucessão? É quando a pessoa veio a falecer, nós estamos fazendo o procedimento todo, e aí a sucessão está ocorrendo. Tá? Eu ainda não abri inventário, mas a sucessão já ocorreu, e aí, senhores, tenho que ver os bens deixados pelo decújo, tá? Saber se não tem nenhuma cláusula de inalienabilidade. Já o herdeiro pode promover a transferência dos seus direitos ao quinhão da herança. Tá? Eu cedo meus direitos para fulano. Isso acontece muito, por exemplo, entre irmãos. Às vezes um pai ou uma mãe vem a falecer e aí aqueles irmãos mais abastados, que têm mais condições, resolvem abrir mão, ceder, transferir a herança para os que necessitam. Eu não posso fazer isso em vida, mas depois da pessoa morta, já é possível fazê-lo. Já é bem possível fazê-lo. Tá? No entanto, depois de julgada a partilha, tá? A indivisão já está extinta a cada herdeiro, e aí, senhores, cada um fica com seu quinhão. Ou seja, uma vez definido os bens que vão ser atribuídos a cada pessoa,
aí qualquer alienação será uma venda. Ou seja, até antes disso, até que seja transferido o quinhão de cada um, é cessão. Depois de uma vez transferido o quinhão de cada um, aí eu não posso falar mais em cessão. Eu já tenho que fazer uma doação, uma venda. Por quê? Porque aquilo ali já não é mais um direito hereditário. Já não é mais uma herança. Ali já é uma propriedade que passou para mim. Então, até que se concretize a partilha, até que se divida, eu posso fazer a cessão. Transferir ali o meu quinhão, o meu direito, etc. Mas depois que é feita a partilha aqui, a justiça define o que vai ser de cada um, aí eu não posso mais ceder dessa forma. Eu tenho que transferir, porque aquilo já passou para mim, já é minha propriedade. Tá? Ou seja, pode-se dizer que, abre aspas, tá? A cessão de direitos hereditários gratuita ou onerosa que eu posso doar consiste na transferência que o herdeiro legítimo ou herdeiro testamentário, posso incluir os dois, faz a outra pessoa de todo o quinhão ou de parte dele que lhe compete após abrir a sucessão, mas que ainda não veio para mim. É o que me compete, o que eu terei direito. E olha só, artigo 1793, que trata justamente da cessão de direitos hereditários. Ele diz o seguinte: o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão que dispõe o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presume-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Há uma observação. Segundo, é ineficaz a cessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Terceiro, ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz, da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Ou seja, você tem que observar essas regras, tá? Do artigo, vamos voltar aqui, 1793, quando se tratar da cessão de direitos hereditários. Tem que atentar para o momento em que iria permitido fazer isso, tá? Ou seja, tanto o direito à cessão aberta como o quinhão que eu vou dispor, né, podem ser objeto de cessão por escritura pública, né? Ou seja, duas situações distintas geram as mesmas consequências. É uma cessão de direito à sucessão, ou seja, eu estou cedendo meu direito à sucessão, tá? Só que tem que ser de forma expressa, tá? Ou tácita, aceitar a herança. Eu tenho que é meio lógico, né? Para que eu possa ceder, eu tenho que aceitar. Eu não posso ceder aquilo que eu não aceitei. Eu aceito, não, tudo bem, vamos fazer a abertura da herança, qual é a minha parte, mas agora eu vou ceder essa parte, fazer uma cessão dessa parte que eu ainda vou receber, tá? Ou seja, o herdeiro que já aceitou. Tá? Ao ceder o seu direito à sucessão aberta, o herdeiro, pelo mesmo ato, estará aceitando a herança. Olha, se eu estou cedendo, é porque entende-se que eu aceitei, tá? Tá bom? Eu só posso fazer a cessão daquilo que eu aceito. Se não, é outro instituto. Ah, e se eu não aceitei a herança, eu estou cedendo? Não, aí é renúncia. Eu estou renunciando ao meu direito de herança. Eu renuncio aquele valor, eu renuncio, eu não quero. Mas para eu ceder, para eu fazer a cessão, eu tenho que aceitar. Eu não posso ceder aquilo que não aceitei. Eu não posso, por exemplo, pegar esse copo de água para transferir para alguém sem que eu receba ele. Tá? Se a pessoa quiser me oferecer esse copo com água, que está aqui do meu lado, eu renuncio. Não quero. É diferente de dizer, me dá que eu vou dar para fulano. Tem essa lógica. Tá? E aí, senhores, existe também algo chamado de direito de preferência do co-herdeiro. O que isso quer dizer dentro da seção de direitos hereditários? O que quer dizer o direito de preferência do co-herdeiro? O Código de 2002 teve a virtude de encerrar uma divergência doutrinária que existia no seu código anterior, que falava sobre a necessidade ou não de escritura pública para fazer a cessão da cota hereditária, tá? Ou seja, ficava ali uma dúvida que era respondido pela doutrina e pela jurisprudência, mas nada se chegava a um acordo, tá? E aí, senhores, durante a vigência do Código 16, os tribunais, eles não concordavam, eles dissentiam
sobre a aplicabilidade do artigo 1139, que vedava, por exemplo, um condômino, ou seja, condômino, né, quem mora em condomínio é aquele que possui propriedade juntamente com outros, em coisa indivisível, alienar sua parte a estranhos, se outro consorte a quisesse. Portanto, a cessão de direitos hereditários, ou seja, resolveu essa questão da escritura pública, que já está na redação do Código Civil atual, mas ainda se ficava na dúvida sobre a questão da preferência do corredeiro, né? Então, senhores, o que se resolveu? Sendo o direito dos corredeiros quanto à propriedade, a posse da herança, algo indivisível, tá? E aplicando as mesmas regras do condomínio, por quê? Porque, na verdade, aquele patrimônio, na hora que o seu proprietário vem a falecer, ele acaba virando um bem condomínio. Condomínio de quem? Condomínio significa domínio comum. Domínio comum de quem? Dos herdeiros. Então, vira um condomínio. Todos têm direito naquela parte, tá? E aí, senhores, o parágrafo único do artigo 1791, tá? Do Código Civil, do novo diploma do Código Civil, não poderia ter posicionamento diferente, tá? A não ser o quê? A não ser o de prescrever que o coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão se outro herdeiro a quiser tanto por tanto, ou seja, querer adquirir nas mesmas condições, ou seja, de forma igual. O que faz sentido, ou seja, eu tenho uma casa, a pessoa faleceu e deixou uma casa, e somos 5 irmãos. Faleceu, deixou uma casa. Ok. O que acontece é o seguinte, eu não quero minha parte. É aberta a sucessão e eu vou fazer minha cessão. Só que eu faço para um estranho. E aí meus irmãos ficam, poxa, e a gente? A preferência é para os coherdeiros. Porque aí eles, ao invés de dividir a casa por 5, eles vão dividir por 4. Por exemplo, se eu renunciar, por exemplo. Ou se eu quiser ceder para um, aí um fica com uma parte maior, os outros 3. Mas pelo menos o patrimônio ainda fica com os herdeiros. Eu não coloco uma pessoa estranha. Então quer dizer que eu nunca posso ceder para um terceiro? Direito de preferência não quer se dizer exatamente direito à exclusão. Eu posso, mas eu tenho que dar a devida preferência. E olha só o que diz o artigo 1794. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão se, vejam o se bem aí, tá? Atentem para o se outro coerdeiro a quiser tanto por tanto, ou seja, de forma igual. Equivale a dizer que, para os efeitos do direito de preferência, os coherdeiros são equiparados aos coproprietários em caso de alienação de quinhão hereditário estranho, ou seja, a preferência é para quem é condômino. Mesma coisa se eu quiser vender uma cota parte minha, um condomínio que eu tenho, sei lá, comprei um terreno em condomínio e eu quero vender a minha cota parte, a preferência é para os outros condôminos, para que aquele bem fique lá com eles. Eu não coloco uma pessoa estranha ao condomínio. Mas se eles não quiserem tanto por tanto, ou seja, de forma igualitária, aí eu posso chamar um terceiro, estranho ao condomínio. Mesma ideia é aqui na hora que eu fizer a cessão de direitos hereditários. E aí complementa ainda o artigo 1795, tá? Que o coerdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá depositar do preço a haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Ou seja, fulano vendeu para estranho a sua cota parte na herança, eu sou coerdeiro, descobri, eu deposito o mesmo valor na conta, e aí pronto. Eu acabo atrapalhando aquela transmissão. E o parágrafo único ainda complementa, sendo vários os coherdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Ou seja, ao invés de um, vários se manifestam para querer aquela parte. Então, eu faço uma proporção, divido entre eles. Se faz de tudo para que o patrimônio fique entre os herdeiros. Tá? Estabelece ainda o artigo 1796, no prazo de 30 dias a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente, a gente já vai ver lá na frente qual juízo é esse competente,
no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. Certo? Vamos avançar aqui neste assunto. E aí, senhores, o CPC prevê ainda o prazo de 60 dias para abertura do inventário, que deve ser ultimado nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos de ofício ou requerimento da parte. É muito comum se prorrogar. A inobservância do prazo para início do inventário pode acarretar o quê? Sanção de natureza fiscal. E pode até, quem sabe, incorrer numa multa, a recolher o que ninguém quer, na verdade, tá? Ninguém gostaria. Só que temos uma súmula do STF que entra no meio dessa história. A súmula 542, que não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Tá? Aí um exemplo, no estado de São Paulo, o imposto é calculado com acréscimo de multa de 10% nos inventários não requeridos dentro do prazo de 60 dias da abertura da sucessão. Ou seja, a pessoa veio a falecer, eu demoro para fazer a abertura da sucessão, demoro para fazer o início do inventário, e aí eu posso sofrer uma multa. 10%, 20% se o atraso for superior a 180 dias, são trechos de uma lei em São Paulo. Para você ter um exemplo. Então, quanto mais tempo se demora, a multa pode ser maior. E o STF já decidiu que não é inconstitucional o pagamento desta multa se você retarda o início do inventário. Ou seja, a pessoa morreu, vai esperar 2, 3, 4, 5 anos para se fazer a abertura do inventário. Pode ter certeza que ali, muito provavelmente, você vai ter que pagar uma multa por ter retardado tanto essa transferência. Mas por que isso acontece? Por que o pagamento dessa multa? Existe uma ideia, existe uma lógica. A lógica é que o patrimônio ele gera custos, manutenções, temos os credores, então uma pessoa morta não tem como manter um patrimônio. Né? E o fisco quer arrecadar, por exemplo, eu tenho um imóvel, IPTU, como é que vai fazer? Será que os filhos vão assumir o IPTU, sabendo que não é o nome deles que está no meio, o nome do falecido, um carro, por exemplo, um IPVA, um débito, enfim. Então, para fazer com que essa transferência seja logo resolvida, para que tudo seja logo ajeitado, o Estado impõe essa multa para que os herdeiros possam se movimentar e fazer logo a abertura do inventário e se resolver logo isso, passar o patrimônio para quem realmente está vivo e possa responder por ele. Ok? E aí, senhores, se nenhuma das pessoas legitimadas, a gente vai ver lá na frente, do Código de Processo, tomar a iniciativa de postular a instauração do inventário no prazo de 60 dias, o juiz vai determinar que se faça de ofício, se inicie de ofício. E aí, senhores, qual é o foro competente? Né? A pergunta, qual é o foro competente para tanto? O foro competente para a abertura do processo do inventário, é o lugar do último domicílio do decujus via de regra. Mas a gente pode ter algumas situações que vão ter aí, que podem bagunçar um pouco esse foro, via de regra. O artigo 1795, por exemplo, diz que o coerdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá depositar do preço, haver para si a cota cedida a estranho, se requerer até 180 dias após a transmissão. Prazo. Sendo vários coerdeiros exercer preferência, se distribuir ao quinhão. Já vimos isso. E aí temos o 796. No prazo de 30 dias a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão. Ótimo. E qual é esse lugar da sucessão? Vamos para o artigo 48 do CPC. O foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial. E para todas as ações em que o espólio for o réu, ou seja, em que no polo passivo da ação esteja o espólio, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. É o Brasil. Né? Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente 1. O foro da situação dos bens imóveis. Então, não tinha domicílio certo. Então, vamos ver onde é que estão os bens imóveis. Então, aqui vai ser o foro. Havendo bens imóveis em foros diferentes, ou seja, o cara viajava o Brasil todo, comprava uma fazenda em cada lugar, qualquer um desses. Né? Eu não vou ter ali, por exemplo, uma ação. Deixa eu vir aqui para o outro lado, melhor. Eu não vou ter aqui uma ação em cada território,
Não dá, não faz sentido, tá? Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Você não tem imóveis, então vamos aonde estão os bens móveis. Carro, maquinário, móveis, roupa, essas coisas. Tá? E como é que se dá a tal nomeação do inventariante? Bom, a despachar inicial de abertura do inventário, o juiz vai nomear o inventariante. Esse cara, ou essa pessoa, melhor dizendo, vai prestar um compromisso que em 20 dias as suas primeiras declarações como inventariante. Quem é inventariante? É a pessoa que tem por função administrar os bens do espólio, tá? Sendo seu representante legal. Só podem exercer esse munus pessoas capazes e que não tenham de algum modo interesse contrário aos espólios. Claro, eu não vou nomear alguém para representar o espólio, uma pessoa que não tem interesse. Tá? Uma pessoa que não quer, que quer ceder o seu direito. Não posso. Eu tenho que representar, eu tenho que nomear alguém que seja capaz, seja maior, seja capaz, claro. Senão eu vou ter um menor de idade para responder pelo inventário todo. Não é bem assim que funciona. Tá? Até porque enquanto o processo caminhar, os bens vão estar gerando ônus, principalmente imóveis. Ah, se o meu inventário durar 2 anos, 1 ano, 2 anos, vai ter IPTU aí no meio. Então, eu tenho que ter uma pessoa à frente que seja capaz, eu tenho que ter uma pessoa à frente que seja, que tenha interesse em proteger aquele espólio, tá? E o que são essas declarações do inventariante? Depois que ele presta o compromisso, as suas declarações, tá, vão ser presumidas verdadeiras. Até que, a não ser que outros coerdeiros provem o contrário. Mas presume-se que as suas declarações são verdadeiras. Tá? Que são ali comunicações de conhecimento, ou seja, tem presunção de veracidade. Tem presunção de veracidade, são tidas como verdadeiras até que se prove o contrário. Então, quando o juiz pedir esclarecimentos a respeito da localização e estado dos bens, o inventariante vai responder ao juiz, tudo bem, eu vou tomar como verdadeiras suas alegações, sem necessidade probatória. Mas os coerdeiros poderão se apresentar e dizer, não, olha, não é bem verídico essas informações que o nosso colega passou e etc. Certo. Pois bem, uma vez nomeado o nosso querido inventariante, que vai ficar responsável pelo inventário, não dá para botar todos os herdeiros ao mesmo tempo, é melhor que se faça através de um, isso fica muito mais econômico, muito mais rápido. E o artigo 610 diz que, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á, tá, o inventário judicial. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Ou seja, posso fazer isso em cartório. Posso fazer em cartório. Se todos forem capazes e concordarem. Não basta só ser capaz. Eles têm que dar ali o seu aceite. Todos têm que concordar. Se houver contrários, eu não posso fazer isso em cartório, porque cartório tem que ser amigável, tem que ser como um acordo. Tá? E aí, senhores, o parágrafo 2º diz: o tabelião somente lavará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Eu já fiz, já participei de muitas partilhas, inventários realizados em cartório. É rápido, é prático, sai no mesmo dia, e com aquele documento, tá, aquela escritura pública, os herdeiros podem resolver as vidas e transferir o patrimônio que eles bem entenderem. Mas é necessário a presença de um advogado para que possa assistir. É obrigatório. Está no Código de Processo Civil. Então, você que está pretendendo advogar pela área de direito de sucessões, dá para ganhar não dá para, tipo assim, não dá para você navegar em rios de dinheiro ganhando só com cartório. Mas é um leque, é uma opção, tá? Já que a lei obriga a presença de um advogado.
é uma opção para você faturar um pouquinho aí como advogado, fazendo inventário em cartório. Às vezes o próprio cartoriante ele já tem uma relação de advogados para chamar, porque o tabelião também não pode lavrar a escritura pública sem o advogado, então ele também não ganha. Cartório não fatura. Ali uma mão lava a outra, né? Não estou dizendo que você tem que só todos os processos de inventário só fica com o doutor fulano de tal. Não. Mas sempre esteja por lá, perto do cartório, que muitas vezes alguém chega para fazer o inventário de forma consensual e não tem advogado para assinar. E aí você cobra lá seu valor dos seus honorários, claro, justo. Artigo 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias úteis que fez e responde pelo dano que por dolo ou culpa der causa. Então, digamos que fulano morreu e deixou ali uma herança, uma empresa. E a empresa continua funcionando. A fábrica, sei lá o que ele deixou. E aí coloca assim um administrador, né? Porque a fábrica não vai parar até que se decida, né, como é que vai fazer a divisão deste patrimônio. Até lá, a fábrica funcionando, os herdeiros, tá? Os herdeiros vão ter que claro que se a fábrica está dando lucro, o administrador vai ter que repassar isso e colocar tudo direitinho, salvo, para depois fazer a divisão. E ele também responde pelos danos que ele der causa, por culpa ou por dolo. E aí, senhores, quem tem a tal da legitimidade para requerer esse inventário? Tá? E aí, senhores, o requerimento de inventário da partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, tá? No prazo que nós já vimos. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança, ou seja, o autor da herança, aquele que deixou a herança, eu pego a certidão de óbito dele e aí eu começo a requerer o procedimento de inventário. E aí, senhores, quem tem a legitimidade? Concorrente. Quem pode? Vou mostrar aqui para vocês. O cônjuge ou companheiro, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança, o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes, ele pode requerer a abertura do inventário. A Fazenda Pública, quando ela tem interesse, principalmente quando o bem está com dívidas fiscais. E o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro que venha sobreviver. E aí, senhores, o juiz vai nomear o inventariante, aquela pessoa que fica responsável, né? Da seguinte ordem, ou seja, tem uma ordem aí que o juiz vai usar. Qual? Primeiro, o cônjuge ou companheiro, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Então, o fulano morreu, o marido, viúvo, vai estar lá como na primeira ordem para a nomeação do inventariante. O herdeiro que se achar na posse na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Por quê? Pode ser que, imagine a situação, são dois idosos, e aí a mulher venha a falecer, a idosa, e o idoso ele não tem condições, tem uma grave doença, é uma pessoa com deficiência, uma doença mental, Alzheimer avançada, enfim, não consegue administrar. Então, vou ter que chamar ali, tá? Outra pessoa na linha de sucessão para que ele possa administrar, já que o cônjuge, o companheiro, ele não pode ser nomeado por outras razões legais. Terceiro, qualquer herdeiro quando nenhum deles estiver na posse na administração do espólio. Então, pronto. Avançando. O herdeiro menor, mas ele não faz. Ele faz isso através de quem? Através do seu representante legal.
ele faz isso através do seu representante legal. O testamenteiro, se ele tiver sido confiado a administração do espólio, então eu deixo meu testamento com uma pessoa, testamenteiro, e coloco para ele também a responsabilidade de administrar todo o espólio ou toda herança. E aí então ele fica com isso e pode fazer. 6. O cessionário do herdeiro ou do legatário. 7. O inventariante judicial, se houver, né? E 8. Pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Então, não tem ninguém mais, a gente vai e chama uma pessoa idônea, estranha aos herdeiros, para que ele faça essa administração. Sinceramente, falando, eu não gostaria de ser, até porque eu posso responder por qualquer dano que eu cause por dolo ou culpa. Então, é uma responsabilidade a mais a quem aceite. Mas é uma responsabilidade que eu, particularmente, não ficaria a assumir como inventariante do espólio de uma pessoa que não tem nada a ver com a minha família. Paciência. O inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso, né, que ele afirma proteger, zelar pelo espólio até a divisão e sucessão final e desempenhar sua função de cuidar do inventário até que seja. Geralmente, as famílias elas optam por colocar o filho mais velho quando às vezes os pais, o cônjuge, o companheiro que veio a sobreviver é muito idoso. Eles geralmente chamam o filho mais velho, né, que chamam o varão mais velho ou a varoa mais velha, tem esses termos assim que eles guardam aí de muito tempo. E ele fica como responsável, geralmente. Mas, às vezes o filho mais velho mora longe e acaba ficando com quem está perto do patrimônio, porque tem que responder, tem que cuidar, tem que zelar. E aí a pessoa fica responsável por aquele patrimônio até que se divida tudo. Então, é econômico, é, assim, digamos, altamente recomendável que seja quem está perto do patrimônio, que seja quem possa administrar, quem possa resolver o problema. Ah, deixa com fulano que é o mais velho, mas o cara mora lá nos Cafundó, lá onde Judas perdeu a bota. Como é que ele vai cuidar do patrimônio nessa distância toda? É melhor que fique com quem está perto. Minha opinião. E é o que geralmente eu aconselho as famílias quando me procuram. Não, vamos nomear aqui um dos herdeiros, principalmente quem está mais fácil de lidar com o imóvel. 618. Ao que incube o inventariante fazer? Quais são as suas obrigações? Né? Ah, eu aceitei ser inventariante, beleza. Agora o que eu vou fazer da minha vida? Vou colocar só meu nome ali no processo e pronto, acabou-se? Não. Incube ao inventariante representar o espólio ativo e passivamente, em juízo ou fora dele. 2. Administrar o espólio valendo-lhe os bens com a mesma diligência que terias como se seus fossem. É aquela história, né? Aquela frase. Cuide como se fosse seu. Tá bem aqui. Cuide como se fosse seu. Você vai cuidar como se fosse seu. Prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ao procurador com poderes especiais. Tá? Exibir em cartório a qualquer tempo, para exame das partes, documentos relativos ao espólio. Juntar aos autos certidão do testamento, se houver. Trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciar o renunciante ou excluído. Prestar conta de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Requerer a declaração de insolvência. Tá? Incube ainda inventariante, ouvindo os interessados e com autorização do juiz. Ou seja, o que ele também pode fazer, mas para que ele o faça, ele tem que ouvir os outros e ainda ter autorização do juiz. O que ele pode fazer? 1. Alienar os bens de qualquer espécie. Transigir em juízo ou fora dele. Pagar dívidas do espólio, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio, até investimentos. Tá? E aí, 620, dentro de 20 dias, contados da data em que prestou o compromisso, esse inventariante fará as primeiras declarações, das quais vai se lavrar um termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão, pelo inventariante, o que vai constar ali. Tá? O que vai ser exarado. O que vai ter nessa declaração? Nome, o estado, a idade, o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento, ou seja, o testamento, né, o documento, o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e havendo cônjuge ou companheiro
além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento da união estável. Uma vez um aluno me perguntou, professor, por que tem endereço telefônico e residência dos herdeiros, mas não tem do autor da herança? Eu digo, por uma questão lógica. Como é que você vai mandar um e-mail para quem morreu? E qual vai ser o endereço? Lápide 30, cemitério vai com Deus? Né? Ou então, túmulo 40 da funerária do cemitério Sementinha, há 15 anos plantando gente na terra? Não dá, não faz sentido. Então, por isso que são os dados do autor da herança e os contatos dos herdeiros. Tá? A qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventário, isso é importante com o inventariado. Qual é o grau de parentesco e como eles estão. E a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele foram encontrados. Descrevendo, aí vem a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio. E o que tem que ter nessa relação? Os imóveis com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão das áreas, limite de confutação, benfeitoria, a origem do título, número de matrícula, se tem ônus, se está gravado de algum ônus, os móveis com as características, né, porque vai ter que botar televisão e tal, panela, nossa, o que tem de panela aqui entra inventário na brincadeira. Semovente, seu número, suas espécies, suas marcas, seus sinais distintivos, o dinheiro, as joias, os objetos de ouro, prata e as pedras preciosas, declarando-se especificadamente a qualidade, o peso, a importância, é ouro, quantos quilates, qual o peso, qual o valor, dá trabalho. Ainda continua. Os títulos da dívida pública, as ações, as cotas, os títulos de sociedade, tá? O valor, o número, tudo que tem ali, que agregue valor, vai ter que ter também. As dívidas ativas, os ativos passivos, tá? Data que vence, título, origem da obrigação, nome do credor, nome do devedor, quem são os devedores da herança, quem são os credores da herança, quais são os direitos, as ações, o valor corrente de cada um dos bens do espólio. É por isso que eu digo, fazer o inventário dá trabalho. Eu não entendo, às vezes, um advogado que cobra R$150 para fazer o inventário. Isso aqui dá trabalho. Você fazer a discriminação disso tudo é trabalhoso. Por isso que muitas famílias, às vezes, simplesmente não fazem. Deixa, não vou botar panelas não. Chama aí os filhos e divide esse negócio aí. Fulano deixou um ouro. Chama aí os filhos e dividem. Olha, meus tios, por exemplo, meu avô quando faleceu, ele deixou algumas cordões, pulseiras e tal. Simplesmente chamou todo mundo lá na casa e saiu dividindo. Professor, mas não fui eu, foram meus tios. Eu disse que tinha que fazer certinho. Mas dá tanto trabalho que eles fazem logo da maneira errada. Né? Fazem logo da maneira errada. Existem alguns objetos que são registrados. Né? Tem que tomar cuidado com relação a esses. O juiz determinará que se proceda balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual, então tem que ter o balanço, né, para saber sobre renda, ativo e passivo. Apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade anônima. E as declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador, com poderes especiais, tá? Que deverá reportar. E aí, senhores, artigo 621, ainda nas primeiras declarações do inventariante, só se pode arguir sonegação ao inventário depois de encerrada a descrição de bens, com a declaração por ele feita, de não existirem outros por inventariar. Ou seja, eu posso esconder. Mas eu vou responder por isso. Tá? Eu vou responder por isso. Eu não posso esconder. Se eu esconder, eu vou responder por isso. Artigo 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento se não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios, só para demorar. Se por culpa sua bens do espólio se deteriorem, forem dilapidados ou sofrerem dano, ou seja, eu sou inventariante, vou ficar com aquela casa e eu simplesmente não vou nem lá ver como é que ela tá, e aí ela é invadida, enfim, fazem e acontece dentro da casa, eu vou responder por isso. Eu era inventariante, eu tinha que cuidar da casa. E aí de repente eu deixo que o pessoal vá lá e comece a lapidar o patrimônio, eu estou prejudicando os cordeiros.
É fato. Tá? Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento, se não prestar contas, perdão, ou se as que prestar não forem julgadas boas, se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio, também pode perder a condição de inventariante. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos que eu acabei de ler, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, se defender. Claro, né? Não posso simplesmente ser acusado sem poder me defender e produzir minhas provas. E uma vez removido o inventariante, fica apenso nos autos do inventário. Decorrido o prazo com a defesa do inventariante, sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro. E aí ele volta, tá? Ele vai lá naquela ordem dos slides que a gente falou lá para trás, né? E tem aquela ordem, cônjuge, tal. Removeu o inventariante, foi removido por essas razões que eu acabei de mostrar para vocês. O juiz volta para aquela ordem lá e vai escolher outro. Tem que deixar uma pessoa respondendo pelo espólio. Tem que ter alguém. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de missão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo de multa. Tem uma multa aqui que vocês vão ter que pagar. Perdão. A ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. Imagina você estar cuidando de um imóvel ali de 3 milhões. Aí pega uma multazinha básica de 3% por não ter cuidado bem do imóvel. É dinheiro, viu? Money. Artigo 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. A petição acompanhada de prova literal da dívida será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo inventário. Só um lembrete, eu não sei se eu falei antes, mas todos esses artigos são do Código de Processo Civil, tá bem? Eu sei que está escrito no slide aí em cima, mas é bom que vocês não esqueçam. Parágrafo 2º. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Terceiro, separados os bens, tantos quantos forem necessários, para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se a disposição do Código relativas à expropriação. Aí vem as regras gerais. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhes sejam adjudicados para o seu pagamento os bens já reservados, o juiz deferirá o pedido, ou seja, eu não quero pagar multa, então pega uma parte do que eu vou receber. Eu posso. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre sua aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar a redução que eles vão receber. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento das dívidas feito pelo credor, né, será o pedido remetido às vias ordinárias, ou seja, o credor vai lá, né, ele faz todo o procedimento, estamos pagando as dívidas aqui, e ele faz todo o procedimento do artigo 642 para ter a sua dívida quitada. Só que como não houve concordância dos herdeiros e do credor, aí vai ter que ir para as vias regulares, ou seja, justiça comum, procedimento comum. E aí o juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor quanto à dívida. Ou seja, peraí, vocês não querem pagar o cara? Então, reserva aí X para pagar a dívida. Mas eu tenho que reservar. Como é que eu vou fazer um inventário e deixar um credor legal sem receber a parte dele na herança? Lembre-se que a gente falou lá atrás, lá no início da aula, que no direito brasileiro o débito não poderá sobrepor as forças da herança. Mas eu tenho que reservar, senão o credor vai ficar sem nada. Melhor alguma coisa do que nada. Artigo 647, cumprindo o disposto no artigo anterior que eu acabei de ler, o juiz facultará as partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes, designando os bens que devem constituir quinhão a cada um deles. Ou seja, ok, vocês se manifestaram, separo do credor e divide o resto em quinhões. Mas separo do credor.
E aí eu começo a fazer a partilha. Cada um vai lá e diz, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Se for de comum acordo de todos, ótimo, feito. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a ele, se desde o deferimento, todo o ônus e bônus do exercício daquele direito. Ou seja, ele poderá antecipar o exercício de usar e usufruir aquele bem, às vezes para evitar que se deteriore. Artigo 648. Na partilha serão observadas as seguintes regras, ou seja, regras da partilha do patrimônio. A máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza, à qualidade dos bens, a prevenção de litígios futuros, a máxima comodidade dos coherdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. E o artigo 659 fala do arrolamento. E aí, a partilha amigável celebrada entre as partes capazes, lembre-se, se for incapaz tem que ter representante, nos termos da lei será homologada de plano pelo juiz. Ou seja, beleza, vocês fizeram a partilha, estão amigáveis, concordam com tudo isso, chama todos os herdeiros, todo mundo é maior, capaz, vacinado, e agora vocês concordam? Porque se tivesse concordado antes, era só fazer no cartório. Mas, concordam? Então tudo bem. E aí, senhores, o disposto nesse artigo aplica-se também ao pedido de adjudicação quando só há um herdeiro. O cara vai tá sozinho, vai concordar com quem? Com ele mesmo, né? E aí, transitado em julgada a sentença de homologação da partilha ou de adjudicação, caso herdeiro único, será lavrado formal de partilha ou elaborado o que chamamos de carta de adjudicação, e em seguida serão expedidos alvarás referente aos bens, às rendas, tudo que está lá, intimando-se o fisco, a Receita, para lançamento administrativo do imposto de transmissão. Aí vem o famoso ITCMD do Estado, que é o imposto de transmissão, causa morte e doação. O Estado leva a sua parte, claro. E aí nós temos e outros tributos que porventura venham a incidir. Aí vai seguir a lei tributária, né? Se for imóvel, se for veículo, alguns tributos que a lei vai incidir sobre eles. E o artigo 660, na petição de inventário que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros requererão ao juiz a nomeação do inventário que designarem, ou seja, a sumário nós vamos levar ao inventário, declararão o título dos herdeiros e os bens de espólio, observado 630 que nós já lemos, e atribuirão valor aos bens de espólio para fins de partida. E aí eu tenho um arrolamento na forma de arrolamento sumário, ou seja, geralmente para valores pequenos, em que os herdeiros já estão concordando com tudo e que já levam tudo só para o juiz homologar a partilha e ordenar a expedição dos respectivos alvarás. Bom, essas eram as considerações que nós tínhamos para fazer sobre procedimento de inventário e partilha, sobre as responsabilidades dos herdeiros, sobre a responsabilidade com os credores, que as dívidas não poderão superar as forças da herança para que não ocorra ali nenhum empobrecimento dos herdeiros, ou seja, ao invés de receber, eles vão ter que pagá-los. E espero que tenha sanado. Quaisquer dúvidas vocês podem colocar no portal que eu respondo. E a gente se vê até a nossa próxima aula.